Provavelmente não, né? Postectomia é um dos procedimentos mais populares na urologia. E eu não sou o doutor Rafael, mas eu vou tentar explicar aqui. Que é quando a cirurgia resolve o problema da fimose. Mas ela também é indicada para evitar outras doenças. E a gente trouxe o doutor Rafael Mourato aqui, urologista, para falar sobre esse tema. Oi, doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Eu errei alguma coisa? Falei coisa muito absurda? Eu tô já para contratar a Fernandinha para trabalhar com a gente. Ela é ótima, soube tudo. Posso ir. Obrigada, doutor Rafael. Agora é o seguinte, as mães, como é que elas identificam que a criança tem a fimose? É bem fácil. Você que é mãe, se seu filho, você não consegue colocar a pontinha do pênis, a cabeça do pênis, como a gente fala, que na medicina a gente chama de glande, para fora, se aquela pelezinha não consegue puxar, é sinal que o seu filho tem fimose. Entendi. Uma coisa que é muito importante para a gente dizer, porque nesse momento várias mães se desesperaram em casa. Então, até 3 anos de idade, é normal que não se consiga expor essa glande. Se a partir dos 3 anos, o movimento da pelezinha que recobre o pênis da criança, se não consegue colocar para fora, aí sim, a gente talvez tenha necessidade de algum tratamento. Tem origem genética? Sim, a grande maioria das crianças, elas já nascem com essa pele um pouco presa na cabeça do pênis. Então, por que isso se dá? Essa formação dessa pelezinha se dá na barriga da mamãe quando o bebezinho, o rapazinho, tem 16 semanas de gestação. Imaginem. E depois que nasce, é comum que essa pele não consiga se soltar totalmente. Tem umas mães assim, não, mas fulaninho tá fazendo massagem, eu tenho que fazer massagem. Fazer massagem durante o banho, tem umas pomadas também que são usadas, ajuda mesmo? Perfeita pergunta. É muito comum, Fernandinha, chegar no consultório, mãe dizendo que faz massagem, que puxa. Isso não é bom. Então, esse puxar não é interessante. Na grande maioria das vezes, existem pomadas específicas, onde nessa pomada tem um corticoide, e esse corticoide, sim, vai fazer com que essa pele solte e a criança melhora. O resultado com a pomada é muito, muito bom. Cerca de 90%, 95% das crianças melhoram só com essa pomadinha. Mas aí não precisa fazer o exercício, não precisa... é só colocar a pomada. Exato. Por que não se deve fazer o exercício? É muito comum que quando a mãe está fazendo esse exercício, existe algum machucado na pele. Nossa. E esse machucado gera cicatriz, que dificulta ainda mais a elasticidade e a exposição da cabecinha do pênis, que é a glândula. Agora, quando é que a cirurgia deve ser feita, doutor Rafael? Essa cirurgia é realizada tanto em crianças quanto em adultos. É uma das cirurgias mais realizadas do mundo e uma das cirurgias mais antigas do mundo. Só para ter uma ideia, Fernandinha, até na Bíblia tem, por exemplo, isso no livro de Levítico, capítulo 12, versículo 3, diz lá que no 8º dia, as mães que tiverem meninos, eles devem ser circuncidados. Depois dos 3 anos, se não consegue essa exposição, ou mesmo em adultos, é muito comum no meu consultório, adultos que antes tinham uma vida normal, conseguiam expor a glândula, a cabeça do pênis, depois eles passam a não conseguir mais. Então, nesses casos, é necessário fazer a cirurgia. A cicatrização, que é uma dor de cabeça para as mães. Meu Deus, uma região muito sensível, muito delicada, vai fazer xixi. Aí tem aquela história do anel, se coloca anel em todas as circunstâncias, explica pra gente. Bem interessante. De fato, quando se faz essa cirurgia, muda bastante a sensibilidade. É por isso que nós orientamos fazer o quanto antes, porque depois que o adulto já se conhece seu corpo, essa alteração da sensibilidade pode trazer algum incômodo e que é, de certa forma, imprevisível. Algumas pessoas sentem uma sensibilidade muito, muito grande e outros têm uma diminuição da sensibilidade. Diz, doutor, antes eu sentia mais. Então, de fato, quando é criança é melhor. O uso do anel, que chama Plastibel, tornou a cirurgia mais simples. Ele só é usado em crianças, certo? E isso varia muito de médico para médico, mas eu acredito sim que o Plastibel, o anelzinho, pode ser utilizado sem problemas nas crianças. A Carol está querendo saber de idade. Qual é a melhor idade para recorrer à cirurgia? Tem uma idade mínima? Tem. Nas crianças acima de 3 anos é o ideal. Óbvio que por questões religiosas, os judeus, por exemplo, muçulmanos, eles procuram bem antes, mas aí é uma questão social religiosa.
Mas do ponto de vista médico, a partir dos 3 anos e adultos de qualquer idade, se eles não conseguiram, tiverem problemas. Quando você fala em sensibilidade, você não está falando, não tem nada a ver com função erétil, não tem nada a ver uma coisa com outra. É né? muito importante falar disso, Fernandinha, porque é muito comum os homens chegarem e pensarem que isso vai alterar de alguma forma a ereção, o desejo, a vontade de ter relação e não muda em nada. A única parte que é operada quando se faz essa cirurgia é a pele realmente que recobre. E a importância de se fazer. Então, muitas pessoas dizem, tudo bem, tem a parte religiosa. Fora isso, qual a importância, né? Diminui a chance de câncer de pênis, diminui a chance de doenças sexualmente transmissíveis. Tem um estudo muito interessante feito na África que mostrou que quem tem circuncisão diminui muito, em cerca de 2.000 vezes a chance de contrair HIV. Nossa, que interessante. A Nayane, inclusive, fala de excesso de pele. Ela traz o relato do filho dela, que hoje tem 10 anos, que até uma certa idade ele nem conseguia fazer a exposição da glande. Mas hoje ele já consegue, só que ele tem muita pele. É preciso fazer cirurgia ou não? A pele redundante, que é o que a gente chama quando tem esse excesso, ela só é um problema quando incomoda o paciente. Como ele é criança, consegue expor, consegue lavar, fazer a higienização, eu acredito que seja melhor que ele espere ele se tornar adulto. Ele só tem 10 anos, o pênis dele ainda vai se desenvolver, vai crescer mais. Pode ser que isso não se torne um problema no futuro para ele. Se hoje está expondo, está direitinho, não está trazendo incômodo, deixa como está. Agora, Nayane, nada melhor do que uma visita ao urologista, não é? Porque aí consegue verificar, analisar tudo certinho. A telespectadora comenta que o filho dela tem 9 anos e 5 anos atrás ele fez um tratamento com a pomada. Abriu um pequeno procedimento, já 1 ano atrás fica avermelhado. Umas 2 vezes, que tipo uma bolha d'água. O que fazer? Nesses casos, a maioria das vezes são algumas infecções de bactérias que tem na própria pele da gente. Pode ser o que a gente chama balanopostite. Esse nome estranho é a inflamação dessa pele que recobre o pênis da criança. Se isso acontece de repetição e vem ficando vermelho, apesar de ter aberto, é uma das indicações que pode ser necessária a cirurgia. Entendi. É bem importante, Fernandinha, que ela também passe por uma avaliação, um acompanhamento. Por vezes, essa situação melhora apenas com tratamento com corticoides e pomadas que são passadas ali no pênis da criança. Específicas, né? Mãe, leva para o médico para resolver essa questão. Não deixa a criança sofrendo, não é isso? A gente sofre também, viu? Eu imagino. As mães sofrem muito também. Doutor Rafael está nas redes sociais, Rafael Mourato Uro, tudo juntinho, né, doutor Isso, Rafael? Rafael Mourato ponto Uro. Isso, ponto Uro. Vai lá e bota na Arlauda para me ajudar, que amanhã não enxerga aqui de jeito nenhum. Rafael Mourato ponto Uro. Obrigada, doutor Rafael, sempre um prazer ter você aqui conosco, viu? Muito bom estar aqui, obrigado, ótima tarde para vocês. Eu vou falar com o homem, eu vou falar